Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Galera, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe, começando os palpites com vocês pro dia 4 de abril de 2023, terça-feira. Galera, uma terça-feira aí com alguns jogos interessantes pra gente. Então a gente tem jogos aí, galera, a gente tem jogos. Como eu falei pra vocês, agora a gente voltou ao normal, tá, galera? A gente voltou ao normal, não tem nada de jogos de seleção, não tem nada de data FIFA. Então, e outro, tá nas retas finais aí dos maiores campeonatos do mundo, né? Dos principais campeonatos do mundo. Então a gente tem que aproveitar essa reta final aí que vai ser bem legal. Então, galera, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Galera, bora estar começando os nossos palpites aqui, então a gente vai estar começando lá por Eintracht Frankfurt e Union Berlin, quartas de final, Copa da Alemanha, jogo único, tá, galera? 1h da tarde esse jogo, que eu venho buscar para esse jogo aqui, mercado de gols, tá, galera? Mercado de gols, esse time do Eintracht Frankfurt, que é um time bom, mas tá numa fase bem ruim, tá? Tá numa fase bem ruim aí, depois que perdeu pro Napoli na Champions League, foi eliminado, tá vindo uma fase muito ruim. Não, concedeu, então tomou gol nas últimas 7 partidas, não ganhou nas últimas 7, mais de 1 gol e meio nas últimas 10 e menos de 3 gol e meio em 8. Já o time do Union Berlin não perdeu em 8 e menos de 3 gol e meio em 8 e ambas marcam não em 7. Então momentos diferentes aqui, né, das equipes, mas são duas grandes equipes. O Union Berlin vem numa fase boa e o Frankfurt vem numa fase ruim. Mas galera, o que eu venho buscar para esse jogo não é o mercado de resultados, tá? Só queria dar uma passada para vocês verem como que tá as duas equipes. O que eu venho buscar é o mercado de gols. Os últimos confrontos entre elas, 2-0 Union Berlin faz pouco tempo, foi dia 19, tá? Do mês passado. Ficou 2-0 Union Berlin jogando dentro de casa. Frankfurt 2-0 dentro de casa, 2-0 Union Berlin dentro de casa, 2-1 Frankfurt e 5-2. Vocês podem ver que dos últimos 5 jogos, nenhum jogo empatou e também todos os jogos saíram 2 gols. Tá? Então o que eu gosto para buscar para esse jogo aqui, por ser partida única, por ser jogo único, mais de 1 gol e meio, tá? E tá pagando bem, pagando mal de 1.44, gosto muito aqui desse mais de 1 gol e meio, porque galera, a partir do momento, vamos supor que o Eintracht Frankfurt abre o placar, o Union Berlin vai ter que se abrir, vai ter que se expor, porque é jogo único. Então, se ficar 1-0 pro Frankfurt, ele é eliminado. Então, ele precisa se abrir, ele precisa fazer um gol. Mesma coisa se o Union Berlin abrir o placar. O Frankfurt vai ter que se abrir, vai ter que ir para cima e vai ter que se expor. E pode tomar mais gol ou pode fazer o seu golzinho também. Então, galera, eu gosto aqui do mais de 1 gol e meio. Cabe para mim até o ambas marcam, tá? Tá pagando muito bem. Para mim, cabe, tá? Esse ambas marcam aqui, vem muito quente. Mas para quem ficar com medo, quiser buscar no ao vivo, também é melhor, tá? Porque aí você espera sair um gol no jogo, aí você pode buscar outro, tá? A partir do momento que sair um gol no jogo, pode buscar outro, que com certeza vai sair. Porque como eu falei para vocês, as duas equipes vão se abrir e o cenário de gols aí vai ficar muito provável para sair nesse jogo aqui. Galera, vamos aqui para o nosso próximo palpite, que é lá pela primeira divisão de Israel. É um jogo entre Maccabi Tel Aviv e Maccabi Haifa, 2h30 da tarde. Galera, um clássico, tá? Um clássico lá de Israel. É um grande jogo lá, tá? Um grande jogo lá, galera. E já falo logo de cara para vocês. Eu gosto muito do mercado de gols para esse jogo. O time do Maccabi Tel Aviv tá muito bem. Marcou nas últimas 8 partidas. Ganhou o primeiro tempo nas últimas 6. Menos de 3 gol e meio nas últimas 10 e gol no primeiro tempo nas últimas 6 partidas. Já o time do Maccabi Haifa marcou nas últimas 8, não perdeu nas últimas 5 e menos de 3 gol e meio também em 8 partidas, tá? O confronto direto entre essas duas equipes é muito over, tá? Vocês podem ver aqui, 3-0 Maccabi Tel Aviv, 2-0 Maccabi Haifa, 3-1 Tel Aviv, 1-1 e 3-2 Maccabi Haifa. Então, galera, o confronto aí de gols, mais de 2 gols e meio, ambas marcam. Então, o que eu gosto para esse jogo é de 2 gols, tá? Gosto de 2 gols, gosto pagando uma odd de 1.29, deve estar pagando uma odd de 1.30, tá? Na casa de aposta betano. Eu gosto bastante desse mais de 1 gol e meio. A gente pode ficar até de um olho aqui num 2,5, tá? Um 2,5 aqui que se repete bastante, como vocês podem ver nos confrontos entre elas. Então eu gosto até de um 2,5, mas eu ficaria aqui nesse mais de 1 gol e meio que já está de bom tamanho, tá, galera? Então eu gosto aí desse mercado de gols para esse jogo. Mercado de resultados, são duas grandes equipes e também é clássico, então é muito complicado entrar no mercado de resultados aqui nesse jogo.
Galera, voltando aqui para a Copa da Alemanha, a gente vai para o jogo entre Bayern de Munique e Freiburg. 3h45 da tarde esse jogo, que eu vou buscar a vitória do Bayern de Munique, tá? Bayern de Munique é um time muito forte, não tem como, galera. Pegou o Borussia Dortmund, amassou o Borussia aí que tinha chance, né, de se tornar líder, com alguns pontos na frente do Bayern de Munique, mas precisava da vitória. Então, perdeu de 4-1, né? Se eu não me engano, foi 4-1. O Borussia perdeu para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique líder novamente, né, do campeonato alemão. E aqui muito favorito contra o Freiburg, que é um time bom, mas galera, não tem jeito, tá? O brabo de Munique, ninguém segura. Esse time é muito forte, ainda mais se vier com o time titular. É vitória do Bayern de Munique, gosto também do mercado de gols, tá? Vamos ver quanto tá pagando mais de 1,5. 1,13. Gosto do 2,5 também, que o time do Freiburg é um time over. Então eu gosto mais de 2,5, gosto da vitória do Bayern de Munique. Dá até pra ficar de olho numa vitória do Bayern no primeiro tempo. Tá, um gol no primeiro tempo aqui, galera, é muito bom, tá? Gol no primeiro tempo é melhor que essa vitória do Bayern, tá? Que a vitória tá pagando 1,22 e o gol no primeiro tempo também. Então eu prefiro o gol no primeiro tempo do que a vitória do Bayern de Munique. Todos os jogos, pode puxar aí, e nos últimos, a maioria dos jogos saiu o gol no primeiro tempo do Bayern de Munique, tá? E o Freiburg também é um time que costuma marcar no primeiro tempo e é um time bastante over. Então eu gosto da vitória do Bayern, gosto do gol no primeiro tempo, gosto do mais de 2,5 também para esse jogo. Confronto direto, 5-0 Bayern de Munique, 4-1 Bayern de Munique, 2-1 Bayern de Munique, 2-2 e 2-1 Bayern de Munique. Então vocês podem ver que o confronto é bem over. Também o Bayern tem vencido aqui nas últimas 5 partidas, o Bayern ganhou 4. Então galera, é Bayern de Munique aqui nas cabeças e é Bayern nesse jogo. Galera, vamos aqui para o nosso próximo jogo do dia, que é lá pelo campeonato inglês. O jogo entre o Bournemouth contra o Brighton. 3h45 da tarde, que eu venho buscar para esse jogo aqui. Jogo difícil, tá? Jogo difícil mesmo que o time do Bournemouth vem num momento muito ruim. E o Brighton vem num momento bom, tá? O Bournemouth está aqui em 16º com 27 pontos. E o Brighton está em 6º lugar com 43 pontos. Galera, o Brighton, ele é o 6º melhor mandante também. E o Bournemouth, ele é o 15º melhor mandante, tá? Ele tem 14 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Brighton, como visitante, ele tem 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas como visitante. Eu gosto, galera, desse empate anula, tá, pro Brighton. Pra mim, o Brighton não perde, no máximo ele empata, mas eu acho mais arriscado. O que eu gosto pra esse jogo mesmo é de 2 gols, tá? Eu gosto de 2 gols, pagando uma odd de 1,25. O time do Bournemouth, que tá aqui quase na zona de rebaixamento. O Leeds também joga, tá? Nesse mesmo dia. Então, ele precisa da vitória, porque ele tá a 1 ponto apenas dos times que estão na zona de rebaixamento. Então, ele precisa se distanciar aqui e precisa de resultado, né? E o time do Brighton também precisa aqui de um resultado favorável, né? Para estar encostando cada vez mais aqui no Tottenham, que joga hoje, tá? Na segunda-feira. Tottenham joga hoje ainda contra o time do Everton. Então, galera, vamos supor que sai um gol do Brighton aqui no jogo, o Bournemouth vai ter que se abrir, vai ter que se expor, porque senão vai tá se arriscando para ir para a zona de rebaixamento e ele não quer correr esse risco, né? Então ele vai para cima também, vai se expor. E galera, os últimos confrontos entre elas, na casa do Bournemouth, nesse mesmo cenário, ó, 3-1 Bournemouth, 3-1 Brighton. Foram 2 jogos, então um foi 3-1 Bournemouth e outro 3-1 Brighton. Então, vendo o mesmo cenário, foi mercado de gols, foi muito bom para esse jogo aqui. Agora, nos outros jogos, na casa do Brighton, foi 1-0 Brighton, 2-0 Brighton e 5-0 Bournemouth. Então, galera, de 5 jogos, 4 foram overs e apenas 1 foi under, então eu gosto aqui do mais de 1,5 para esse jogo, tá? Galera, vamos aqui para o nosso próximo jogo do dia, que é entre Chelsea e Liverpool. 4 horas da tarde. Galera, um jogo complicado, né? Um jogo difícil, tá? Por quê? Tô puxando aqui pra vocês. Confronto direto, ó. 0-0 na casa do Liverpool. 0-0 na casa do Chelsea. 0-0 na casa do Chelsea. E 2-2 na casa do Chelsea. E 1-1 na casa do Liverpool. Então um jogo difícil, né? Um jogo difícil, um jogo complicado. Dos últimos 3 jogos entre elas, ficou 0-0. E... galera, eu buscaria o mais... eu vou deixar pra vocês buscarem o mais de 1,5 no ao vivo, tá? Eu não busco menos gols, ainda mais no jogo do Liverpool, tá? Que o Liverpool faz jogos malucos, tem jogo que faz bastante gols, tem jogo que não faz gols,
Então, galera, eu não busco mercado de menos gols no jogo do Liverpool, tá? Eu prefiro buscar o mercado de gols. Então, se eu fosse buscar alguma coisa nesse jogo, pré-jogo, eu buscaria mais de 1,5 gol, tá? Pra sair 2 gols nesse jogo aqui. Pelo momento que o Liverpool vem, pelo momento de gols que o Liverpool vem, vamos ver o momento que o Chelsea vem. Ó, o Chelsea perdeu de 2-0 pro Aston Villa, empatou 2-2 com o Everton, perdeu 3-1 pro Leicester, ganhou de 3-1 do Leicester, ganhou de 2-0 do Borussia Dortmund pela Champions League e 1-0 em cima do Leeds. E o time do Liverpool perdeu, né, de 4-1 pro Manchester City, perdeu de 1-0 pro Real Madrid, Champions League, perdeu de 1-0 pro Bournemouth. Galera, é um jogo muito difícil porque o time do Liverpool tá fazendo uma campanha muito ruim, né? Fora de casa, tá em 13º, tem 14 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas com 12 pontos. E como mandante, o Chelsea também é um ruim mandante, tá? Com 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas com 22 pontos apenas. Então é muito difícil, tá? Muito difícil esse jogo. O jeito é levar pro ao vivo, tá, galera? Levar pro ao vivo ou buscar... esperar sair um gol, espera sair um gol nesse jogo. Depois que sair um gol, você vê que as equipes estão se abrindo, estão se expondo, dá pra buscar mais um gol, tá? Mas pra mim é um jogo muito complicado, um jogo muito difícil que eu deixarei pra trabalhar no ao vivo. Galera, vamos aqui pro nosso próximo jogo do dia, pra encerrar, né, o dia de hoje, encerrar essa terça-feira, o jogo entre Juventus e Inter de Milão, 4 horas da tarde, Copa da Itália. Galera, aqui são 2 jogos, tá? É o jogo de ida e o jogo de volta. Esse jogo é na casa da Juve, outro jogo vai ser na casa da Inter. Claro, né? Então, galera, jogo difícil, tá? Jogo difícil, mercado de resultados é difícil, mercado de gols é complicado também, por ser 2 jogos. Como eu falei pra vocês, vou estar puxando aqui pra vocês, como eu falei no jogo do Chelsea e Liverpool, também é mais um jogo complicado. Ó, confronto direto, 1-0 Juventus, no último jogo entre elas. 2-0 Juventus dentro de casa, 4-2 Inter jogando fora, 1-0 Inter jogando fora e 2-1 Inter jogando dentro de casa. A Inter tem levado a melhor, né, nos últimos confrontos, ganhou 3 e a Juventus ganhou 2, mas é um confronto bem equilibrado, é um confronto bem equilibrado. E galera, eu buscaria gols, mas buscaria se a Inter sair na frente do placar, tá? Eu buscaria gols, buscaria mais de 1,5 gol a partir do momento que sair o gol da Inter no jogo, tá? Agora, se sair um gol da Juventus nesse jogo, tem que ver como que vai ser a postura da Inter de Milão. Se a Inter de Milão vai pra cima, se a Inter de Milão vai se expor, porque aí a gente também tem que ver uma Juve contra-atacando, uma Juve atacando o time da Inter de Milão, tá? Porque senão não adianta a gente entrar no mercado de gols aqui, porque pode ser que a Juventus faz um gol e tente segurar esse jogo aí. Mas eu acho complicado, porque a Juve vai ter que fazer o resultado dentro de casa para não depender do jogo depois lá na casa da Inter, tá? E a Inter também acredito que não queira perder, mesmo jogando fora de casa. Então, galera, é um jogo para buscar no ao vivo também, tá? Ou buscar aí esse mais de 1,5 gol, ou buscar alguma coisa a favor de alguma equipe, mas é muito complicado, tem que ter aí a visão na hora do jogo, tá? Você tem que analisar na hora do jogo, aí você consegue ver quem que tá melhor, para você ficar de algum lado, tá? Mas é um jogo muito complicado, mesma coisa do jogo do Chelsea e Liverpool, tá, galera? Não buscaria menos gols, mas também o mais gols tá bem difícil. Encerrando os palpites com vocês, terça-feira de bastante jogos, né? A gente tem bastante jogos aí nessa terça-feira, bastante jogos de Copa também. Como eu falei para vocês no jogo do Liverpool e Chelsea, também da Inter de Milão e Juventus, eu sempre vou preferir ficar do lado do over, tá? Nunca vou preferir ficar do lado do under. Mas, galera, esses 2 jogos, eles têm tanto uma probabilidade de sair o over do que também o under, tá? Mas, galera, nesse jogo, principalmente o jogo da Inter de Milão, tá com cara de ser um jogo under, tá? Mas eu posso falar aqui que seja um jogo under e se torna um jogo over aí, fica 3-3, 2-2. É complicado, tá? Por isso que eu deixo pra vocês buscarem no ao vivo. Mas eu sempre vou ficar a favor do over, não do under, tá? Então, galera, fica de olho, tá? Nesses jogos aí. E trabalha mais nos outros jogos, tá? No pré-jogo, trabalha mais nos outros jogos. E no ao vivo você trabalha esses outros jogos aí, beleza? Então, galera, espero que seja um grande dia pra gente. Espero que seja um dia muito abençoado pra gente. Que Deus possa nos abençoar. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta, galera, que tá dando aquela força pra gente. Tá crescendo o nosso canal aqui cada vez mais. Só tenho a agradecer a vocês por estar nos acompanhando a cada dia aí, por estar nos abençoando, pelos comentários também. Então, galera, tamo junto sempre. Obrigado por nos acompanhar até agora. Vamos pra cima e que seja mais um grande dia pra gente.